Ei, pessoal, boa tarde todo mundo. Vamos começar então? Boa Dei, tarde. dei aí uns 5 minutinhos de tolerância para todo mundo entrar, né? Então acho que já tá bom, acho que a gente já pode começar. Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, a gente já começa. Quem tá vendo esse computador? Eu te olho. Não precisa aparecer. Tem 30 ferros ali. Vamos passar aqui algumas orientações para facilitar a nossa vida aqui dentro da sala. A reunião está sendo gravada, então, se você não quiser, pode fechar sua câmera. Inclusive, facilita a nossa vida se você fechar a câmera. De repente, só abrir ela quando for falar. Outra coisa, vamos deixar os microfones desligados. E aí, só vamos ligar o microfone quando vocês forem falar também. Tá bom? Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, eu tô vendo. Beleza. Pessoal, Não tô então esse vendo, é... não. Beleza, ótimo, obrigado. Então esse é o nosso encontro coletivo 2. Aqui está o nosso mapa da nossa jornada, né? A gente está aqui no encontro, se encaminhando para o segundo encontro. Oi? Pessoal, tá tudo bem? Estamos vendo, não, Thiago. Tá. E agora, tá vendo? Não. Deixa eu descompartilhar. Eu tô vendo. Eu estava vendo, agora saiu. Tá. Eu também. Eu vou compartilhar a tela inteira. Todo mundo tá vendo agora? Voltou, tá aparecendo. Beleza, Sim. então. Ok. Beleza. Tô vendo também. Tá, dessa forma aqui, eu só vou conseguir olhar para a apresentação, não vou conseguir olhar a câmera de vocês. Então, a qualquer momento vocês podem me interromper e aí eu paro aqui e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Tá ok. Perfeito, pessoal. A gente está aqui então no encontro 2, como eu estava falando, é o segundo encontro de 9, né? A agenda do encontro de hoje é a gente falar sobre. São duas palestras, para a gente falar sobre inovação e produtividade e vamos falar também sobre gestão por indicadores. E aí, pessoal, todo mundo já me conhece, só que vocês não se conhecem. Então, a gente vai usar esse primeiro minutinho aqui, esse primeiro instante da nossa apresentação, do nosso encontro de hoje, para vocês se apresentarem. Então, cada um vai falar o nome da empresa, e aí eu sei que algumas pessoas não estão aqui sozinhas, elas estão ou com sócios, ou com algum funcionário também está participando da palestra. Então, só uma pessoa se apresenta, e aí essa pessoa que estiver falando apresenta com quem que ele está. Aí fala para mim nome das pessoas que estão presentes, da mesma empresa, né? Nome da empresa, qual que é a área de atuação, né? O que vocês fazem, qual que é o negócio de vocês, aonde vocês estão localizados, e eu vou lançar aqui um desafio que é a palavra do dia. Qual que é a palavra do dia? É uma palavra que representa a sua expectativa com o programa. Entenderam? Entenderam, pessoal? Sim. Tá. Ok. Perfeito, então. Quem vai ser o voluntário que vai começar a apresentação? Eu posso começar. Eu quem? Rayane, Vai lá, o Rayane. nome da empresa é Mais Sorrisos. Nós somos um consultório odontológico. A gente fica em Eduardo Esteves, aqui no Rio de Janeiro. E a minha expectativa é, minha palavra do dia é crescimento. Crescimento. Pessoal, quando vocês forem se apresentar, se vocês quiserem abrir suas câmeras, fiquem à vontade, tá? Não é obrigatório, não. Próximo.
Então, vai ser o Eduardo. Eduardo. Então, meu nome é Eduardo, eu estou com a empresa La Rui Buffet Refeições Limitada, em São João de Meriti. Está me acompanhando o Eduardo da Silva Nascimento Júnior, que é o meu sócio, e a minha esposa, Ana Carolina, que é a minha primeira colaboradora. Joia. Ok? Qual que é a sua palavra? Qual que é a sua palavra, Eduardo? Eita. Aí eu não entendi. Qual que é uma palavra que representa o que você espera do programa? Uma palavra que representa a sua expectativa. Há um crescimento, meu amigo. Um entendimento, de fato, do que eu Beleza, estou joia. precisando para crescer. Beleza, obrigado. Próximo, pessoal. Oi, fala Agostinho. Quem? Agostinho da Solera Ambiental. Oi, já tem alguém? Já. Fala, Agostinho. Opa, boa tarde a todos. Meu nome é Agostinho Amâncio. Estou aqui com a Lorena Ramos. Somos da empresa Solar e Ambiental, Soluções Sustentáveis. Trabalhamos na área de meio ambiente e energia solar. Estamos localizados no escritório na Austin Luiz, em Duque de Caxias. E atuamos na área de sustentabilidade, né? Projetos, tanto na área de meio ambiente quanto na área de energia solar, desde projeto até implantação de todo o sistema solar. E a minha palavra aqui é evolução, crescimento, aprendizagem, na verdade são algumas. Beleza? Joia. Próximo, quem quer falar que eu interrompi? Sérgio. Sérgio, vai lá, Sérgio. Então, Sérgio, estou com a minha esposa Cláudia, somos do ramo de pizzaria, Papitos, pizzaria aqui em Duque de Caxias, e nós estamos procurando aprendizado, né? Uhum. Aprender aí com vocês aí a solução para a gente alavancar as vendas, né? Joia. Perfeito, Sérgio, obrigado. Próximo. Oi, Pode ser o pode ser eu próximo? agora, Márcia? Márcia, vai lá, Márcia. Oi, boa tarde. Meu nome é Márcia, eu sou da padaria Raio de Sol, que fica aqui na Vila Rosali, né? E a minha palavra, como a maioria que eu tenho visto aí, é crescimento e aprendizado. Sim. Espero crescer muito com esse programa. Aprendizado. Vocês estão muito criativos com a palavra, hein? Ah, mas é porque assim, eu já tinha pensado, já tinha até escrito aqui. E eu tô vendo todo mundo falar, pensei, não, pensei em outra. Tá bom, vamos lá. Quem vai falar agora? Pode ser eu. Posso ser Vai lá. eu. Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas. Sou sócio fundador da empresa DWO Marcenaria. Nós empreendemos na área de móveis personalizados. Nossa empresa foi feita para realizações através da marcenaria. Nós ficamos em Duque de Caxias, mas preterivelmente no Olavo Bilac, e a palavra é inovação. Inovação. Quem quer falar? Luciano, posso falar? Vai lá, Tá Luciano. ouvindo? Beleza, meu nome é Luciano. Estou sozinho no momento aqui, porque a minha colaboradora Josiane não vai poder participar. Está atarefada. Eu sou da empresa Segvil Segurança Eletrônica. A gente está aqui também sediado em Duque de Caxias. E a gente atende condomínios residenciais, indústrias e residências. E a minha palavra, né, de expectativa para com essa consultoria é sucesso. Sucesso. Opa. Quem mais, gente? Acabou? 2, 4, 5. Foi todo mundo, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, eu vou seguir aqui então. Se alguém quiser falar, só me interromper, a qualquer momento. Cadê a apresentação? Pessoal, sabe o que seria legal? Quem tiver algum material das suas empresas, site, Instagram, ou algum tipo de portfólio, posta lá no grupo pra gente se conhecer um pouco melhor. Tá bom? Tá. Beleza, mas a gente faz. Thiago, a gente faz isso agora ou faz em outro momento? Agora você vai prestar atenção na reunião. Quando terminar, tá bom? Tá combinado. Joia.
Vou voltar aqui minha apresentação. Minha tela tá aparecendo aí para vocês? Tá. Beleza, podem me interromper a qualquer momento. Pessoal, como eu disse, vão ser 2 palestras. A primeira é um videozinho bem curtinho sobre inovação e produtividade. E aí a gente vai assistir esse vídeo aqui juntos. Depois, presta atenção, porque depois eu tenho algumas perguntas para a gente discutir, beleza? Beleza. Jóia. Tá dando para ouvir? Tá sim. Olá, eu sou o Thiago Cunha, gestor de projetos no Sebrae, e trouxe você para dentro desse ecossistema para falar sobre inovação. Não teria lugar mais propício para falar sobre um tema tão relevante para você, dono de um pequeno negócio. Aqui, um conjunto de pequenas, médias, grandes empresas, além de investidores, consultores e instituições, se reúnem para inovar. Isso mesmo que você ouviu. Empresas dos mais variados setores, até concorrentes, estão aqui, pensando de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do cliente, de forma colaborativa, pensando em soluções a partir da integração e da diversidade, e experimentando para descobrir o que gera valor para o cliente. Aqui é possível aprender, ensinar e gerar negócios. O que pode parecer muito estranho em primeiro momento, para a gestão da inovação é uma realidade. Muitas vezes, as empresas não possuem todas as competências para inovar e, por isso, buscar fora das 4 paredes da sua empresa é uma estratégia e deve ser utilizada. Uma dica: busque no seu estado ambiente de inovação e grupos de empreendedores que possuem interesses em comum. Aprenda e compartilhe com eles. Todos os estados possuem uma rede de instituições que trabalham com inovação e pode lhe ajudar. E eu quero deixar esse recado: para trabalhar com inovação, você não precisa ser e muito menos ter. Você precisa querer. E isso passa pela forma de agir, de pensar e olhar para o mercado. Inovação é uma combinação de fatores, experiências e aprendizados que, quando bem estruturados, culminam em melhores entregas de valor para o cliente. Então, Thiago, o que é inovação e qual a importância para um pequeno negócio? As empresas inovam para atender a necessidade de um grupo de clientes. E aonde estão e quem são esses clientes? Estão nas plataformas digitais, querem ter uma experiência única, valorizam a customização, não querem perder tempo, estão mais preocupados com o meio ambiente, com as questões sociais e muitas outras tendências que você precisa ficar de olho. Então, você deve estar se perguntando: como adequar os meus processos, produtos, serviços e até modelos de negócios para atender essa realidade que muda com uma velocidade altíssima? A resposta não está na palavra inovação, mas no ato, que nada mais é do que agir de modo novo, agir diferente. Então, tudo que você faz de maneira diferente, que no final do dia resulta em mais dinheiro no caixa da sua empresa, é uma inovação. Ou seja, são as ações que você e a sua equipe implementam e traz aumento de faturamento ou redução de custos. Um exemplo: ter presença nas redes sociais pode aumentar as vendas. Um outro exemplo: ter uma nova forma de se comunicar com os funcionários e clientes pode reduzir retrabalhos e, com isso, sobrará mais tempo para outras atividades. Além de, claro, ter uma melhor entrega de serviço. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Você não precisa ter a ideia que vai mudar o mundo. Inclusive, a maioria das inovações, isso é bom e importante, são simples e de baixo custo. Você precisa usar seus recursos financeiros e econômicos de forma eficiente, de forma eficaz e de forma efetiva. Ou seja, que produza os efeitos para o seu negócio. Então, quando lhe perguntar o que é inovação, você pode responder: são as ações implementadas na minha empresa que geram resultados positivos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para: não é resultado a qualquer custo.
O empreendedor precisa estar atento aos resultados financeiros, sociais e ambiental que a inovação se propõe. Mas por que muitos empreendedores acham que é difícil inovar? Sair da zona de conforto não é uma tarefa fácil, requer muita dedicação e disciplina. Na minha vida profissional como gestor e empreendedor, já observei muitas pessoas colocando empecilhos para começar a inovar. Por isso, quero compartilhar algumas frases que já ouvi e que são inverdades e explico o motivo. Vamos lá? A primeira: preciso ter muito dinheiro, por isso só grandes empresas conseguem inovar. Isso não é verdade. Grande parte das inovações são introduções de melhorias e que na maioria das vezes são de baixo custo. Além disso, tecnologias, no sentido amplo da palavra, estão cada vez mais acessíveis. Hoje, a mesma ferramenta que uma grande empresa utiliza pode ser acessada por um pequeno negócio. Outra coisa, inovação é coisa de jovem. Errado. Inovação também demanda gente muito experiente, profissionalmente e com experiência de vida. É o repertório do time que faz a diferença e que resulta em boas inovações. Outra, não nasci inovador, não está no meu DNA. Bom, inovação, assim como criatividade, liderança, são competências que podem ser desenvolvidas. Só depende de você. Inovação é tecnologia, computador. Aí aqui abro um parênteses para conceituar tecnologia como um conjunto de processos pelos quais uma organização transforma mão de obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande valor para o cliente. Tiago, não entendi nada. Ok, eu explico novamente. Então são todos os recursos que a sua empresa possui e que em algum momento são transformados para fazer uma entrega para o cliente. Então, uma caneta e um papel são tecnologias, com as suas limitações, mas são tecnologias. Então, uma inovação pode envolver o uso de tecnologia digital, que está relacionado aos aplicativos, sites, tecnologias emergentes, mas não é essencial. Inovação, outra coisa, inovação é algo revolucionário. Não é. Inovação não precisa ser algo disruptivo para a empresa ser inovadora. Muitas inovações são geradas com melhoramento de um produto, de um modelo de negócio, criando novos canais de distribuição para o seu produto, estabelecendo maneiras de ganhar mais dinheiro de forma diferente. Então, tudo que você estiver fazendo para melhorar a percepção de valor para o seu cliente será uma inovação. E como reduzir os riscos na hora de inovar? Bom, além da vontade de querer, que eu mencionei no início do vídeo, gostaria de chamar a atenção para cinco fatores que você deve se atentar e colocá-los em prática na sua jornada da inovação. O primeiro e o mais importante, cliente. Acredite, o cliente é o consultor mais barato e efetivo da sua empresa. Tenha um relacionamento com ele, saiba fazer boas perguntas e certamente terá boas respostas. O cliente precisa estar no centro de todas as suas decisões. O segundo, equipe. Lembre-se, ninguém inova sozinho. Não basta ter uma pessoa ou gestor nos eventos de inovação. Precisa envolver todos os colaboradores, desde a ideação até a implementação. Primeiro, porque o trabalho em equipe é sempre muito mais rico do que a opinião de uma única pessoa. Segundo, porque muitas vezes os funcionários têm mais contato com o cliente do que o próprio dono do negócio. E isso será fundamental na hora de priorizar os problemas que devem ser resolvidos. E terceiro, envolver os colaboradores da empresa contribui para ampliar a motivação e engajamento. É o senso de pertencimento que precisa prevalecer. Terceiro ponto, ecossistema de inovação. Já apresentei no início do vídeo a importância de buscar parcerias com outras empresas, institutos de pesquisas e até universidades. Isso é extremamente importante para reduzir o risco da inovação, em termos de dinheiro, de tempo e até perda de clientes. Então, além disso, atuando em parceria, você acelera o lançamento da inovação no mercado, que é um fator determinante. O quarto ponto, metodologia. A utilização de metodologias, que é um composto de ferramentas e práticas, ajuda na compreensão do passo a passo para fazer a inovação.
Por isso, quando você participa de programas, precisa entender e internalizar cada etapa para depois você conseguir aplicar com a sua equipe em outras áreas da empresa. Então, metodologias também são importantes porque acelera o processo de priorização, de validação de ideias, de prototipação e de lançamento no mercado. E o quinto ponto é a orientação de especialistas. Se adaptar, estar próximo de programas de inovação, agentes de inovação, ajuda a sair da estaca zero e minimizar os riscos. Então, buscar mentorias com especialistas para compartilhar sua jornada é sempre uma boa recomendação. Tá, Pessoal, encerrei o vídeo por aqui. Só tem um finalzinho dele, depois eu passo ele lá no nosso grupo. E quem quiser termina de assistir ele, beleza? Tá ótimo. O mais importante ele já falou. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo? Sobre o que é inovação? Sobre o conceito de inovação? Sobre o que entendeu Thiago, sobre o vídeo? Desculpa, cara, eu não vou comentar sobre o vídeo, mas eu queria pedir pro pessoal aí, né, para quem puder desligar o microfone, cara. Ficou muito ruim de ouvir o vídeo. Tá. Acho que eu consegui ouvir 50% só da fala. E eu prestei muita atenção. Tá, joia. Eu vou encaminhar o vídeo depois lá no grupo. Mas, pessoal, vamos deixar o microfone desligado quando não estiver falando e ligar ele só na hora que for falar, pode ser? Atrapalha bastante. Eu acho que você consegue desligar o microfone das pessoas. Dá uma olhadinha aí do teu lado direito da tela. Eu acho que eu não Porque tem gente que não sabe desligar. Eu acho não, ali do teu lado direito, onde tá a Rayane, Thiago, Ana Carolina, aí, por aí, ó. Acho que se você lá clicar aí, você embaixo, consegue desligar. é lá embaixo, Thiago, tá escrito silenciar todos. Silenciar todos. Isso. Perfeito. Mas aí, se alguém quiser falar, como é que faz? Vamos testar. A gente testa, eu acho que tem como solicitar. O meu estava desligado. Tá me ouvindo bem agora? Não. Thiago. Tentem ativar o microfone para falar alguma coisa. Alô, Thiago? Oi. Eu consegui voltar. Voltei também. É possível. Tem uma aba ali que você permite que os participantes voltem, né? Então tá bom. Mas aí você silencia todos quando for passar o vídeo. Mas perfeito. Valeu. Vivendo e aprendendo, né? Pessoal, quem conseguiu ouvir alguma coisa sobre... É que eu acho que ele mesmo ficou silenciado. Parece que eu estava silenciado. Mesmo. Eu tô falando aqui um montão com você, estava silenciado. É que quando você silencia todos, você mesmo fica silenciado. Joia. Tá bom, pessoal. Então, entendi. Eu vou fazer isso da próxima vez. Obrigado pela dica aí. Vamos voltar aqui, então, sobre o vídeo. Quem conseguiu ouvir alguma coisa, quer comentar alguma coisa sobre o vídeo, sobre inovação, sobre o que entende sobre inovação? Quero deixar um comentário aqui, então, já que ninguém falou. Só queria colocar uma frase aqui que é bastante conhecida, né, mas acho que tem muito a ver com a inovação, que é aquilo que disse Albert Einstein, né? Fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente é insanidade. Né? Então, acho que a inovação é sempre buscar mudança. Mudança para melhor, claro. O conceito, a inovação para a gente aqui no programa ela é tão importante porque a inovação é a ferramenta pelo qual a gente vai conseguir melhorar nossa produtividade. E o que é a produtividade? É você conseguir fazer mais com menos. Só que não é só isso, né? Esse é o conceito clássico de produtividade, né? É o conceito que vem desde lá da década do século XV, né? Do final da Revolução Industrial, onde as pessoas queriam produzir mais gastando menos. Com a evolução, a gente descobriu que não bastava só produzir mais gastando menos. A gente tinha que produzir mais com menos e com qualidade. E aí, nos tempos atuais, a gente está com outros tipos de preocupação. A gente precisa produzir mais, gastando menos, com qualidade, mas hoje a gente tem outras preocupações, como as questões ambientais, as questões sociais e a viabilidade econômica, né? Então, quando a gente fala de inovação, é basicamente isso. É você criar alguma coisa nova, é você implementar na sua empresa alguma coisa nova que no final do dia vai te gerar algum resultado no seu faturamento ou na sua redução de custos. Então, esse é o conceito clássico de inovação. Qualquer melhoria que você faça na sua empresa, objetivando e conseguindo, né, gerar algum resultado positivo.
Alguns pontos que eu achei importante na fala do Thiago. Para você inovar, você não precisa de coisas grandiosas. Existe um tipo de inovação chamada inovação incremental, que é quando você modifica pequenas coisas naquilo que você já tem, naquilo que você já oferece, para atingir novos mercados, para atingir novos clientes, para vender mais ou para melhorar algum processo. Tudo isso é inovação. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Compartilhar a tela inteira. Então, aqui eu trago o conceito de inovação, né, que a gente já discutiu, que inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. E a ideia, o conceito clássico de inovação é qualquer coisa que você faça de novo e que gere algum diferencial dentro do seu negócio. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa sobre inovação ou posso seguir para o próximo tema? Beleza. Próximo tema, a segunda parte da nossa reunião de hoje, a gente vai falar sobre gestão por indicadores. Só um minutinho. Gestão por indicadores, né? E esse é o segundo pilar do nosso programa, da nossa metodologia, né? A gente precisa não só ser inovador para melhorar a nossa produtividade, mas a gente tem que conseguir analisar essa inovação e analisar o desempenho dessa inovação, né? E para isso a gente faz uso dos indicadores. O conceito clássico de indicador é qualquer dado, qualquer informação que através dessa informação te permita tomar alguma atitude sobre o seu negócio. Exemplos clássicos de indicadores. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Eduardo, sim. Beleza. Alguns exemplos clássicos aí de indicadores são indicadores de venda, por exemplo. Quando você monitora, por exemplo, no seu número de vendas por canal. Então, número de vendas, por exemplo, fisicamente, ou número de vendas pela internet, ou número de vendas por algum tipo de aplicativo. Para que isso é importante, pessoal? Para que esse dado é importante? Através desse dado, a gente consegue avaliar qual é o canal que mais vende. E aí, para aquele canal que está vendendo pouco, a gente pode usar como estratégia promover ele, né? Com alguma estratégia de marketing, com algum tipo de ação promocional, né? Outro tipo de indicador acerca de vendas é a gente conseguir monitorar o número de vendas por vendedor. A gente observa, quem tem muitos vendedores, né? Que os vendedores, os profissionais, de maneira geral, eles performam de maneiras diferentes. Se a gente conseguir acessar essa informação, a gente consegue avaliar que alguns vendedores vão vender melhor que outros. Será que não seria o caso, então, de a gente usar a experiência desse vendedor para treinar o resto da equipe, para conseguir nivelar essa equipe? Ainda sobre vendas, a gente poderia também monitorar, como um dos exemplos, né? Monitorar o número de vendas por dia da semana, ou pela própria semana, ou por mês. O que esse dado fornece para a gente? Esse dado ele fornece uma informação muito, muito interessante, que é a sazonalidade das nossas vendas, né? Alguns dias vão vender melhor que outros. Então, a gente pode pensar com base nesse indicador, se é interessante para aqueles dias que a gente está vendendo pouco, uma ação de marketing, uma ação promocional, um desconto, alguma coisa para chamar as pessoas para aquele dia. Tudo isso são indicadores de venda. Não existem só indicadores de venda, né? Existem indicadores de qualidade, quando você faz uma pesquisa de satisfação e você monitora ali a satisfação dos seus clientes, quando você monitora o número de reclamações ou o número de retrabalhos, né? É muito importante porque muitos empresários têm uma falsa impressão de que estão vendendo muito, e de fato estão. Só que a que custo está sendo vendido isso? Qual que é o número de retrabalhos? Então, com esse dado, com esse tipo de dado em mãos, a gente consegue avaliar, por exemplo, assim, um exemplo, né? De 100 vendas que a gente faz, de 100 atendimentos,
20% voltam para fazer algum tipo de retrabalho. Então, você tem um custo aí envolvido, né? Parte do seu esforço de trabalho é comido aí por causa desses retrabalhos. Então a gente consegue pensar em algum tipo de estratégia. Será que é interessante a gente treinar nossa equipe de novo? Será que é interessante a gente criar um procedimento, criar um checklist para certificar que esse produto está saindo aqui do nosso local de trabalho com a qualidade necessária que precisa sair? Tudo isso são indicadores de qualidade. Existem também indicadores de financeiros, indicadores de operação, né, quando você se volta para avaliar a capacidade produtiva do seu negócio, ou avaliar a capacidade de produção por operador ou por máquina. E a partir daí você consegue criar estratégias para burlar, para ultrapassar esses gargalos, né? Então percebem como o indicador é importante para o negócio, para a sobrevivência do negócio como um todo? Se a gente não tem um indicador, a gente vai agir tão somente nas nossas percepções. E as nossas percepções elas podem ser influenciadas por N fatores, né? Então, quando a gente tem esses dados em mãos, a gente consegue trabalhar de maneira mais assertiva, a gente consegue trabalhar de maneira mais eficiente. O que a gente precisa saber sobre indicadores, né? Primeira coisa é o que a gente quer medir, qual que é a informação que é importante para a nossa empresa. E aí, pessoal, não existe uma fórmula mágica. Dependendo do tipo de negócio que a gente tem, dependendo do tipo de operação que a gente exerce, a gente vai ser necessário um grupo de indicadores. E esse grupo de indicadores pode ser completamente diferente para outra empresa de outro ramo, né? Então a gente tem que avaliar o que a gente tem que saber. Eu acho que, de maneira geral, e aí é uma percepção minha, tem alguns indicadores que eles são inerentes a qualquer tipo de negócio. São o que a gente chama de indicadores estratégicos, né? Que é um conjunto de indicadores financeiros, indicadores operacionais, comerciais e de qualidade. Eu acho que todo mundo deveria ter, minimamente, pelo menos um indicador para cada uma dessas dimensões. E aí, o outro ponto importante acerca de como implementar um indicador é você criar uma rotina de lançamento, né, desses dados. De onde que vão vir esses dados? Como é que eu vou coletar esses dados? Eu vou coletar todos os dias, eu vou coletar uma vez por semana. Esse dado vai sair do meu sistema? Esse dado vai sair de uma anotação num caderno? E aí você pode pensar em várias possibilidades, vários caminhos a seguir. Muitos de vocês aqui hoje não têm sistema, né? Sistema de gestão. O sistema de gestão auxilia bastante na coleta desses dados. Mas não impede de a gente ter indicadores só porque não tem um sistema de gestão. Você pode implementar um indicador com uma planilha de Excel muito básica, né? E aí são indicadores muito simples. A gente observa, de uma maneira geral, que em grandes empresas elas têm departamentos e está tudo muito segmentado. Então, para as grandes empresas, é um pouco mais fácil implementar indicadores, porque você tem setores, ela é setorizada. No pequeno negócio, geralmente o empresário que é o responsável por todos os setores, né? Ele atua ali em várias frentes. Então acaba sendo um pouco mais difícil você implementar um grande número de indicadores. Por isso, eu sugiro implementar 4 indicadores estratégicos. São eles, né? Indicadores financeiros. E aí eu sugiro, minimamente, eu acho que todo mundo deveria saber qual que é o faturamento. E aí quando eu falo faturamento, é tudo que entra de dinheiro, né? E os custos. Eu acho que do ponto de vista financeiro, da dimensão financeira, né? Eu acho que são os indicadores básicos que são inerentes a qualquer tipo de empresa. Ainda a gente tem os indicadores comerciais, que eles vão indicar as relações que geram esse faturamento, né? E aí, sobre os indicadores comerciais, eu sugiro a gente conseguir monitorar número de vendas por dia, ou por semana, ou por mês. Além dos comerciais, tem os operacionais, que aí estão mais relacionados com... Os operacionais e os comerciais, eles estão muito atrelados, né? Porque alguns tipos de empresas vão ser serviços, então fica mais difícil você diferenciar o operacional do comercial. Mas indicadores comerciais seriam, por exemplo, a capacidade produtiva, quanto de trabalho eu consigo entregar por dia, quantos trabalhos eu consegui entregar
por operador, por vendedor, seriam exemplos de indicadores operacionais. E, por fim, os indicadores de qualidade. E aqui a gente tem algumas possibilidades. A gente pode usar uma pesquisa de satisfação, a gente pode monitorar, por exemplo, o número de reclamações, o número de retrabalhos. E aí, com isso tudo em mãos, pessoal, a gente consegue fazer o que a gente chama de reunião estratégica, que é quando você se volta para esses dados para criar uma estratégia para o seu negócio. Então, qual que é a minha sugestão de implementação? E a gente vai discutir isso aí ao longo da nossa jornada, né? Primeira coisa, pensar em quais indicadores a gente vai fazer uso. Definimos isso? Vamos estabelecer uma meta. Então, a gente monitorou durante um mês e a gente descobriu lá que do comercial a gente está vendendo 100 produtos por mês. A gente está executando 100 vendas por mês. Então, a gente vai colocar uma meta para o próximo mês, vender 110, aumentar em 10% o nosso volume de vendas. E aí, com base nisso, a gente traça uma estratégia. O que eu vou fazer para aumentar em 10% as minhas vendas? Eu vou investir em marketing? Eu vou criar uma promoção? Eu vou treinar a minha equipe para vender melhor? Eu vou definir melhor a minha persona para conseguir direcionar melhor a minha venda? N estratégias a gente pode traçar. E aí a gente traça essa estratégia nesse mês que vai ser desenvolvido e lá no final do mês a gente avalia se a gente conseguiu ou não atingir esses 10% de meta. E aí a gente traça novamente novas metas e o processo ele é cíclico. E de maneira geral, pessoal, de maneira baseada na minha experiência, as empresas que conseguem fazer isso, que não é um bicho de 7 cabeças, não é nada tão complicado, as empresas que conseguem fazer isso, elas performam melhor que as outras. Pessoal, sobre indicadores, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Pessoal, vocês estão aí? Ô, Tiago. Oi? É Douglas aqui falando. Fala, Douglas. Tem um programa, só para corroborar aí com as tuas orientações, tem um programa chamado Gestão Clique. Eu pago, tipo, R$120 por mês. Ele faz toda a gestão da empresa. É um sistema bem simples e prático de trabalhar. Já trabalhei com outros, mas eu mais me adaptei nesse. Gestão Clique. Gestão Clique. Qual que é o valor? Eu tenho vários planos. Eu pago R$120 por mês. 120. Legal. Vou dar uma olhada depois. O que esse programa faz? Oi? Então, eu não sou vendedor do sistema, não, tá? Eu só estou dando a dica do sistema que eu uso. E para corroborar com o que o Tiago está falando, realmente, aquilo que você controla fica mais fácil de tomar decisões. E aquilo que você não controla é um desafio, porque você está sempre atirando no escuro. Exatamente, os indicadores servem para isso, né? Sim, eu entendi, mas deixa só eu entender. O que esse programa faz? É um programa que a gente vai alimentando em relação ao que entra diariamente, mensalmente? Exatamente. Então, você todo o controle que o Tiago falou aí, ele faz todo o controle da empresa. Financeiro, estoque, cliente, gerencia tudo, entendeu? É um programa que você alimenta ele e ele te dá as respostas que você precisa. Você consegue a partir dele emitir relatórios de vendas e tudo mais. Sim, exatamente. E ele serve tanto para serviço quanto para produto? Por exemplo, eu sou marcenaria. Eu tenho uma marcenaria, trabalho com móveis planejados. Então serve tanto para quem é de produto de venda, né? De produto, né, commodity, né? Tanto para commodities como para serviços também, prestadores de serviço. Eu não vendo o programa não, tá, gente? Eu só estou indicando porque eu uso ele e sei que é bom. Tá certo. Beleza. Obrigado. Tiago. Oi. Muito bacana essa dica que o amigo Douglas está dando. Joia. Como você sabe, eu já te disse desde o princípio que eu não tenho controle de nada da minha empresa. Porque
eu trabalho praticamente sozinho. Eu Aham. compro, eu vendo, eu faço a produção, eu entrego para o cliente, eu recepciono o cliente. Então, Eu keep. a minha empresa é pequena, bacana. Eu Eu não tenho keep. como pagar uma equipe, pagar uma pessoa para fazer coisas que eu tenho feito, 3, 4 pessoas. Beleza. Então fica difícil para mim. E essa dica que o amigo aí deu, nossa, top. E Então, vai me fazer aprender muita coisa. a gente vai tentar, ao longo do projeto, implementar minimamente um conjunto de indicadores, né? Então, assim, a ideia é que ao final do projeto, vocês, quem não tem, né? Alguns de vocês já trabalham com alguns indicadores, mas para quem não tem, a gente vai minimamente ao final do programa ter ali um fluxo de caixa, conseguir avaliar ao final do mês qual que foi o nosso faturamento, qual que foi a nossa matriz de custos. A gente vai poder pegar, por exemplo, se a gente tiver uma matriz de custos, olha que interessante. Matriz de custos são todos os custos ali envolvidos na sua operação, né? Se você conseguir descrever essa matriz de custos, você pode, mês a mês, olhar individualmente para cada custo e pensar em possibilidades, pensar em estratégias para reduzir eles. Por exemplo, você pode olhar para o seu custo com máquina de cartão de crédito, cartão de débito, e pensar, será que eu posso prospectar um novo fornecedor para esse serviço? Será que eu consigo ligar lá e falar que eu quero cancelar para ver se eu consigo uma redução na minha taxa? Será que o meu banco não oferece esse serviço e como eu tenho uma conta já pessoa jurídica, eu não consigo algum tipo de isenção? E começar a fazer esse tipo de questionamento, olhando para a sua matriz de custos, fazer esse tipo de questionamento. Não só com cartão de crédito, né? Será que eu consigo reduzir alguma coisa com os meus fornecedores? Será que eu consigo um fornecedor melhor? N possibilidades a gente tem, mas a gente só consegue isso a partir do momento que a gente tem os indicadores. A ideia do programa, além das coisas que a gente vai desenvolver, é que ao final do programa a gente consiga minimamente ter esse conjunto de indicadores. Alguns indicadores financeiros, alguns indicadores de operação, de vendas, talvez um indicador de qualidade. Talvez eu esteja muito ousado com o indicador de qualidade, mas eu acho que seria muito interessante a gente conseguir aplicar com nossos clientes, para alguns tipos de serviço, uma pesquisa de satisfação, por exemplo, né? Acho que é muito vantajoso. Mas isso aí a gente discute nas nossas próximas reuniões. Isso aí é assunto para as nossas próximas reuniões. Alguém quer fazer algum tipo mais de contribuição? Alguém quer falar mais alguma coisa? Na verdade, eu tenho uma dúvida, Thiago. Pode falar. Quando a gente trabalha com serviços, principalmente o nosso na área de energia solar, ele é relativamente sazonal. Então, a gente tem uma meta, que a gente vai criar essa meta, né, no caso, no início do mês. Aí a minha pergunta é o seguinte: caso a gente não bata essa meta, a gente no mês seguinte vai fazer uma meta maior ou vai redefinir essa meta de acordo com o do mês anterior? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar no estabelecimento da meta. Existem algumas metodologias para você estabelecer uma meta. E aí tem uma metodologia chamada SMART, se eu não me engano. É uma metodologia que fala que a meta tem que ser mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir se você chega nela ou não. Ela tem que ser atingível, e aí entra muito isso que você está falando. Eu tenho que olhar para essa meta e ela tem que ser realista. No ano passado eu fiz 50 vendas. Eu vou colocar uma meta de 100 vendas? Aumentar em 100%? Não vou colocar uma meta de 100%. Então, acho que é importante que essa meta seja atingível. Mas, além disso, ela precisa ser mensurável. Eu não lembro agora quais que são as siglas, mas é mensurável, atingível, específica, né? Tem que ser alguma coisa muito específica, ou seja, tem que ter clareza nessa meta que você está atingindo. E dá uma pesquisada depois sobre meta SMART quem tiver interesse. Mas aí, então, respondendo sua pergunta, o que eu faria? Qual seria a minha sugestão se você estabelecesse sua meta e você não conseguisse atingir essa meta? Thiago. Oi. A última é tangível. Tangível, isso daí. Isso daí. Você olhou no Google? Você olhou no Google ou você conhece a metodologia? É chamado Empretec. E aí, legal. eles a Smart, entendeu?
Legal. E aí, então, qual que seria a minha sugestão? Se você não atingir, se você estabelecer uma meta e você não atingir essa meta, fazer uma análise crítica se essa meta foi realmente atingível. E aí, baseado nisso, você mantém ela, ou você reduz ela caso ela não seja atingível, como se você identificar que ela não seja atingível. Mas basicamente é analisar se você está estabelecendo essa meta de maneira adequada. Alguém quer contribuir? Alguém quer fazer alguma contribuição? Eu posso corroborar com alguma coisa? Falo pra caramba, né? Pode falar. Então, pra galera empreendedora aí que gosta de desafio, né? Você é empreendedor, você gosta de desafio. O ponto principal que eu acho que a pessoa que está começando, a pessoa que não tem muita organização, ela detectar qual é o gargalo da empresa dela, né? Eu fiz isso há um tempo atrás na minha empresa e deu muito certo. É você fazer aquilo que é importante no momento. E aí você tem que ver se é venda, se é qualidade do produto, se é questão de venda pela internet, enfim. É ver aonde que está o que mais atrapalha ela no momento. E atacar aquilo ali até aquilo ali parar de atrapalhar e aí procurar outras coisas, outros gargalos, vamos colocar assim. E dá muito certo isso aí. É só uma dica que eu dou. Eu gosto muito dessa estratégia. E só complementando, Lorena, acho assim, de maneira bem resumida, é uma tentativa e erro. É uma tentativa e erro. Você vai estabelecer uma meta e você. Por isso que eu acho que é interessante essas reuniões de estratégia mensal. Porque a cada nova reunião de estratégia, onde você vai estabelecer essas metas, você vai ficando mais craque mesmo, você vai ficando mais sensível à sua operação, você vai ficando mais sensível ao mercado, e aí você vai saber aonde você pode pisar e como você vai traçar essas estratégias. Mas é tentativa e erro mesmo, no final das contas. Tá ótimo, obrigada pela explicação. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre gestão gestão por indicadores? Vou continuar aqui então. Vou deixar agora então, pessoal, um dever de casa. E aí, dê um print nessa tela, tira uma foto dela. Ai. Só um minutinho. O que eu preciso para o nosso próximo encontro? Qual que é o dever de casa de vocês? Pode postar lá no grupo, Thiago? Pode postar. Pode postar. Eu ia fazer isso, mas pode postar. Não, posta lá para mim, por favor. Não, pode postar. Na verdade, você já tirou? Pode postar. Tiago, peço alguém para postar, por favor. Oi. Essa reunião vai ficar gravada. A gente consegue assistir ela depois? Eu vou tentar disponibilizar para vocês ela depois. Tá bom, obrigada. Tá bom? Olha só, o dever de casa é qual? A gente tem 4 dimensões estratégicas, né? Financeira, operacional, comercial e de qualidade. Eu quero, para o próximo encontro, que vocês anotem, para a gente discutir junto, pelo menos um indicador de cada uma dessas dimensões. Então, do ponto de vista comercial, alguma coisa que seja interessante monitorar para o negócio de vocês. Qual que é a minha sugestão? Primeira sugestão, pesquisa na internet, digita lá no Google, indicadores para... Aí você coloca o ramo do seu negócio. É uma padaria? Indicadores para a padaria. É uma empresa de móveis? Indicadores para a marcenaria. E aí eu quero pelo menos um, tá, gente? Não preciso, vou ficar muito feliz se eu chegar lá na reunião e tiver 3 indicadores aí para cada uma das dimensões. Mas pelo menos um para cada uma das dimensões, tá bom? Ficou claro? Ok. Beleza. Ok. Beleza, então. Depois, se ninguém tiver postado lá no grupo, depois eu posto essa tela aqui lá. Já postei já. Joia. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém queria fazer alguma complementação? Beleza, então. Vou começar aqui a me encaminhar então para o nosso fim da nossa reunião. Algumas dicas... tá. Falar sobre o indicador que a gente vai trabalhar dentro do programa. Dentro do programa, além desses indicadores que vocês têm que implementar na empresa de vocês para melhorar
a efetividade do negócio de vocês, dentro do programa a gente vai medir um indicador. A gente já conversou sobre ele lá no nosso primeiro encontro, é a produtividade do trabalho. A gente vai medir ele lá no encontro 6, bem lá para frente, e depois lá no encontro 9. A gente mede no encontro 6 antes de implementar soluções, que a gente vai desenvolver junto, e a gente mede lá no encontro 9 depois que a gente implementar as nossas soluções. E a gente avalia um com o outro e consegue fazer alguma inferência sobre quão efetivo foi a passagem de vocês pelo programa. O que é esse indicador? Como é que ele é calculado, né? É o faturamento bruto menos os custos variáveis, e aí custos variáveis são aqueles, só relembrando, né, para quem não lembra. Custos variáveis são aqueles custos que estão diretamente ligados às vendas de vocês, dividido pelo número de pessoas ocupadas. Esse valor é o quanto cada pessoa contribui para o negócio de vocês, e é esse indicador que a gente vai medir durante o nosso programa, durante a nossa metodologia. Dúvida sobre o indicador? Algumas dicas então, pessoal. Qual que é o objetivo da gestão por indicadores? É processualizar, é criar processos. Por que criar processos é importante para a gente? Porque quando a gente cria processos, a gente fica mais eficiente, a gente gasta menos tempo fazendo coisas que não agregam valor ao nosso negócio. Então, eu vejo com muita frequência a pessoa falar que está apagando incêndio. A gente processualiza, a gente cria processos para a gente conseguir gastar esse tempo de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais eficiente. E aí a ideia da gestão por indicadores e criar esses processos é não burocratizar. Então tem que ser algo fácil, tem que ser algo que vai gerar algum tipo de valor. Se você gasta muito tempo para trabalhar com esses indicadores, para coletar esses dados, então tem alguma coisa errada. Não é esse o caminho. Os indicadores são para processualizar, não para burocratizar o seu negócio. Só é inovação se trouxer algum benefício para o usuário, seja o seu usuário, seus funcionários, você ou seus clientes. Então a gente só considera uma inovação se gerar algum tipo de benefício. Ah, Thiago, eu tentei aqui fazer um negócio, só que não deu resultado não. É uma inovação? É uma inovação porque eu mudei, eu criei alguma coisa nova? Não, não é inovação. Você só criou uma coisa nova. Para ser inovação, tem que trazer algum tipo de resultado. O resultado de você criar processos é a gestão por indicadores. E a gestão por indicadores torna o seu negócio mais produtivo, torna o seu negócio mais eficiente. E aí, pessoal, só para finalizar então a parte de conteúdo do nosso encontro de hoje, eu deixo aqui uma frase da Camila Farani. Para quem não conhece, Camila Farani é uma apresentadora do programa Shark Tank, né? Ela é uma investidora anjo, ela trabalha com vários tipos de investimento em startups e em N tipos de negócio. E ela fala o seguinte: inovar em processos é aumentar a produtividade do seu time e ganhar em performance. Então, quando você inova em processos, você se torna mais eficiente, você acaba ganhando em performance e você consegue fazer mais gastando menos, no caso, menos tempo. Pessoal, para finalizar aqui, eu vou dar alguns recados para os próximos encontros. Antes de eu dar esses recados, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o encontro de hoje? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre os próximos encontros? Alguém gostaria de fazer algum tipo de contribuição? Alguma reclamação sobre a apresentação de hoje? Vocês estão tão caladinhos. Vocês estão aí, gente? Eu não vou falar não, Thiago, senão eu vou queimar meu filme, entendeu? Então, se só eu falar, eu vou acabar queimando meu filme, então deixa quieto. Mas quero falar muito, né? Não, mas deixa quieto. É engraçado. Deixa ficar mais íntimo. É engraçado que esse é o primeiro encontro que a gente faz coletivo, né? E aí todo mundo é meio calado, todo mundo é meio tímido e tal. Nos próximos encontros, as reuniões elas costumam demorar. Porque o pessoal se empolga, o pessoal vai falando. Já começa a ter mais intimidade, né? Mas a galera tem que entender também, Thiago, só corroborando o que tu falou aí, ótimas dicas, né? Mas uma coisa é que isso aqui também é network. Uma reunião dessa,
Uma reunião dessa, você conhece empreendedores que têm a mesma dor que você tem o mesmo problema que você tem as mesmas dúvidas que você tem. Então, é um momento muito bom para chegar e falar, cara, o que é custo fixo? O que é custo variável? Ele falou que tem que juntar o bruto aí e dividir pela quantidade de funcionários. Então, acho que esse é o momento de trocar ideias. Eu lembro que eu participo de network presencial, né? E um amigo chegou na roda do network e falou assim, não sei o quê, o Age Rio, é um programa do governo aqui do Rio, né? O Age Rio está dando empréstimo a juros zero, dentro do grupo de network de empresários. E aí, né, o pessoal não falou nada, não deu muita ideia, eu falei, vamos lá, vamos ver. Eu sei que mês passado eu consegui R$50 mil para pagar 48 prestações de R$1.015. Algo impressionante. Sim. Então, assim, foi dentro do network. Sim. Então, para a galera ficar ciente que network é muito importante para o empresário, porque normalmente o empresário é solitário e aí não tem com quem trocar ideia, não tem pessoas para poder estar falando a mesma língua dele. Então, assim, eu estou aberto aí a estar participando desse grupo efetivamente. Obrigado aí. E a gente percebe que as dores são muito parecidas, né? Assim, o que os empresários reclamam do dia a dia é muito igual, todo mundo está com os mesmos problemas, né? Então, se a gente pudesse ajudar, acho que é um caminho muito bom que a gente pode seguir. Pessoal, já que ninguém quer falar mais nada, eu vou dar os recados para a gente finalizar. Vai começar na segunda-feira o encontro 3, né? O terceiro encontro da nossa jornada. Eu não canso de falar isso, eu acho que é o encontro mais importante do programa, porque é o encontro quando a gente começa a traçar algumas estratégias, a gente se aprofunda nos problemas e a gente começa a tratar algumas estratégias. E aí, quem puder, já vai... Eu estou abrindo a agenda segunda, terça e quarta. Quem puder, já me manda lá no privado como é que está a sua agenda para esses 3 dias. Se não puder nesses 3 dias, me fala qual que é o melhor dia para a gente fazer esse encontro. E aí a gente combina lá para a gente já começar a semana que vem, já com esse encontro agendado, tá bom? Ok, estou à disposição. Perfeito. Eu vou então aguardar vocês me chamarem no privado para a gente combinar. Basicamente é isso, montar o plano de ação, beleza. Basicamente isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Obrigado aí a todos, boa tarde, valeu, mas foi bem válido isso aí. Então tá, gente. Estamos anotando aqui um rascunho, as dúvidas, mas depois a gente tirar alguma coisa aí. Então tá bom, a gente qualquer coisa, pessoal...